Corrupção. De uma forma ou de outra você já ouviu falar sobre corrupção, porque é algo que é muito comum, estão aí nos noticiários, hoje a gente vê nas mídias digitais, a gente vê também no WhatsApp, às vezes, poxa, fulano de tal é muito corrupto e tudo, ainda mais aí quando se aproxima a época de eleição. E vejam bem que a corrupção, pelo próprio dicionário, ela tem diversos significados. Então eu pego aqui, por exemplo, auto ou resultado de corromper, alteração das características de algo, e tem algum aqui que é bem interessante, que é ato ou efeito de subornar alguém para vantagens pessoais ou de terceiros. E tem outro aqui muito interessante que é uso de meios ilícitos por parte de pessoas do serviço público para obtenção de informações sigilosas a fim de conseguir benefícios para si ou para terceiros. Ou seja, a gente vê que a palavra corrupção ela é muito além do que a gente pensa, então ela tem outros significados. É que eu vou trazer a corrupção do Código Penal. Porém, aí tem um detalhe: o Código Penal ela fala de corrupção passiva e corrupção ativa, que são de fato o que a gente conhece por aí como corrupção. Porém, no Código Penal a gente olha aqui, ó, seguinte, fazendo um estudo, né? Tem é usada essa palavra para corrupção de menores, corrupção ou poluição de água potável, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios, corrupção passiva, corrupção ativa em transação comercial internacional. Então a gente vê que essa palavra corrupção, até mesmo no Código Penal, ela é usada de diversas maneiras e em diversos locais e que não tem a ver com a corrupção que a gente ouve nos noticiários. Então eu estou passando essa informação aqui para vocês entenderem que vai muito além disso. Mas vamos tratar aqui da corrupção passiva, que é o que? É quando alguém solicita ou recebe para si ou para outrem, pode ser de forma direta ou indiretamente, ainda que fora de função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem. Ou seja, aqui é a pessoa que ela, como o nome próprio diz, de forma passiva, ou seja, ela não toma uma atitude, mas chega-se até ela solicita ou ela recebe, ou seja, alguém oferece, ela recebe, ou ela solicita, mas ela solicita sem exigir. Entendem? Porque quando você exige, já é outro crime, que é o crime de concussão, que eu até vou falar daqui a pouquinho. Mas assim, a corrupção passiva, ela é como se fosse algo bem tranquilo, algo bem sutil, vamos assim dizer. Enquanto que no Código Penal fala da corrupção ativa, que é quando alguém oferece ou promete vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Ou seja, a gente vê, a gente percebe que a corrupção ativa e a corrupção passiva, elas acabam sendo entrelaçadas. Então assim, a corrupção passiva, normalmente, quem vai ser ali a pessoa que vai receber ou que vai solicitar vai ser um funcionário público. Isso é bastante comum. Só que vejam bem, na própria corrupção ativa, no próprio código, é quando oferece ou promete vantagem devida a funcionário público. Então assim, tá escancarado aqui que, ou seja, o que eu quero colocar aqui como reflexão. A gente vê um noticiário, a gente vê se falando muito dos servidores. A gente pegou aí muitas aqui em Brasília e no Brasil todo a gente teve uma operação que pegou diversas pessoas e colocou o nome delas no noticiário. E todos os nomes daquelas pessoas eram servidoras públicas. E é engraçado porque se tem uma corrupção que ela é passiva dessas pessoas, que foram no caso servidores públicos, mas também tem a corrupção ativa. Dificilmente se tem uma corrupção passiva sem uma ativa. Por quê? Porque a pessoa, mesmo se ela solicitar de forma sutil, de forma tranquila, a outra pessoa ela tem que oferecer também. Ou a pessoa tem que, tudo bem, eu vou fazer algo. Então assim, acaba que na identificação fica um pouco complicado de se saber, mas é muito comum que o que realmente aconteça é que se ofereça. Então assim, a corrupção ativa normalmente acontece primeiro e depois vem a corrupção passiva. Em alguns casos, ao contrário. Porém, a gente pode observar que
nos noticiários dificilmente aparece quem ofereceu, ou seja, quem cometeu a corrupção ativa. Então, assim, o servidor público que está ali naquele cargo de confiança, porque normalmente é um cargo mais elevado, que vai ter de fato uma posição ali de gerência, uma posição onde a pessoa vai ter um poder decisório de se mudar algo, principalmente a corrupção está atrelada à licitação. Então, algum tipo de fraude à licitação, favorecimento a alguma licitação, ou uma informação normalmente que é sigilosa, que uma empresa ou uma pessoa sabendo dessa informação, elas vão conseguir ganhar facilmente uma licitação. Então, eu atrelo aqui, porque é muito comum a corrupção aos casos de licitação. Claro que pode ter diversas outras questões, como, por exemplo, uma autorização de um alvará ambiental, ou seja, do que for, qualquer tipo de autorização onde a pessoa paga algo para conseguir de forma mais fácil, mesmo não podendo, ou para agilizar, enfim, tem diversos tipos de corrupção, assim, mas eu coloco aqui a licitação, porque fica mais fácil de se observar. Então, assim, a crítica que eu falo é, porque no noticiário só aparecem as pessoas, e eu não estou aqui falando que deva aparecer de forma irresponsável o nome das empresas, tá? Que supostamente ofereceram, até porque deve-se ter um processo aí de penal para isso, uma investigação séria e ver o que realmente aconteceu ou não. Em momento posterior vou falar de fraude à licitação e questões voltadas à licitação e vocês vão entender por que eu falo de uma investigação séria. Vou colocar exemplos bem interessantes. E tem outra questão que eu falei o que? Do crime de construção, que é o que? Ele não é nenhuma corrupção ativa, nenhuma corrupção passiva. Porém, vamos dizer assim, a concussão é quando se exige, sabe? Como se fosse o mesmo crime de corrupção, só que você exige. Por quê? Porque, vamos dizer, que nem eu falei, olha, se você quer esse alvará para você ter uma autorização ambiental e tudo, ou algo do tipo, ou você vai precisar pagar isso daqui. Só que de forma não. Aí deixa de ser sutil, vejam bem, deixa de ser sutil e passa a ser uma exigência. Não, você tem que pagar isso daqui, porque senão não vai acontecer isso. E você que sabe, vamos assim dizer, né? Enquanto na corrupção passiva é só uma solicitação, olha, de forma sutil, olha, se quiser a gente ajuda e tudo, mas, ou seja, não foi uma exigência. E a exigência acontece muito, por exemplo, vamos colocar aqui em pessoas que no trânsito, pessoa que é autoridade de trânsito, porque você está ali com o seu veículo e tudo, eles exigem. É um outro exemplo de corrupção, ou seja, a gente vê que corrupção ela pode, tanto a corrupção como a construção, ela pode ser de diversas maneiras, diversos locais. Então, assim, é muito interessante, né, que quando se fala de corrupção, entenda-se que tem um leque de formação por trás. Por isso que é muito importante o estudo dos especialistas, porque principalmente na área criminal ou na área que tem a ver com licitação. Por quê? Porque tem uma parte que se trata de uma defesa criminal, tem uma parte que se trata de uma defesa administrativa e também tem uma parte que se trata, por exemplo, quando for fazer uma licitação, que a gente chama de um compliance, onde se estabeleça questões de anticorrupção, que já está na lei desde 2013, questões administrativas sobre isso, para se evitar esses crimes de corrupção, tanto passiva quanto ativa. Então, assim, tem mecanismos para se evitar isso, então é preciso se ter uma inteligência para que não aconteça de forma errônea ou que se entenda como uma adequada socialmente uma conduta de oferecer algo para alguém, porém isso vai ser um crime. Então, assim, é preciso ver os parâmetros disso e treinar uma equipe, por exemplo, uma empresa, para que não tenha esse favorecimento e para que as empresas realmente que não fazem isso e que têm o mérito disso, elas possam, por exemplo, conquistar ali uma colocação numa licitação. Enfim, eu quis colocar aqui pontos sobre corrupção, espero que tenham entendido e posteriormente eu vou estar falando de assuntos bastante interessantes. Abraço para vocês e até mais.